Eu sou Priscila Cantinho, seja muito bem-vindo ao meu mundo, o mundo encantado do suspiro. Eu comecei a minha trajetória em busca para o que eu gostaria de fazer para o resto da minha vida, fazendo letras na Universidade Estadual do Ceará. Mas não era o que eu queria. Então, eu fui fazer Direito. Cursei até a metade do curso de Direito. Mas ainda não era isso. Eu queria algo que envolvesse criatividade, que eu pudesse imaginar e realizar. Então, eu passei no vestibular para estilismo e moda. Me apaixonei pelo mundo da moda, comecei a trabalhar para um estilista famoso. Ainda assim, não era aquilo que me movia. Eu, desde pequena, gostei muito de cozinhar. Quando eu ia para a cozinha, a minha mãe diz, lá vai ela fazer aquela bagunça. O meu pai, então, dizia, lá vai o furacão. Mas eu amava a arte de reunir todos à mesa. Sempre gostei do que é belo, do que encanta os olhos e do que reúne as pessoas. Eu acho que por isso o mundo das festas, o mundo da confeitaria. Mas eu jamais imaginaria que isso um dia pudesse se tornar uma profissão, que os detalhes dos melhores momentos poderia ser o que eu queria para o resto da minha vida. E aí, que ao abandonar o estilismo e moda, eu parei um pouco por essa minha procura. Eu tinha um noivo, e aí, como eu sempre priorizei pela família, gostaria de casar. Nós casamos, tivemos uma pequena chamada Júlia. E, por mais engraçado que seja, por mais peculiar que seja, ao procurar os doces para o aniversário dela de 1 ano, eu encontrei uma confeitaria aqui em Fortaleza com traços franceses. Despertou, porque eu uno o prazer que eu tinha de cozinhar desde pequena ao estilismo, porque eu estava inserindo design naquilo que era muito saboroso. Então eu resolvi estudar. Estudei durante um bom tempo sobre confeitaria, mas eu quis desde os princípios básicos, para que eu realmente aprendesse a química dos alimentos, as boas práticas de fabricação, e assim fui estudando. Depois desse bom tempo estudando, eu resolvi começar. Montei uma mini cozinha industrial na minha casa, porque eu gostaria que já fosse tudo bem direitinho. Porque eu já sabia que, independente do que eu fosse fazer para a minha vida toda, eu queria que fosse algo com muita qualidade, que eu pudesse dar o meu coração. E comecei a trabalhar com brigadeiros. E o cliente que gosta do seu brigadeiro, da próxima vez ele volta e diz assim, agora eu quero que você faça bolo. Daqui a pouco ele quer que você faça macarrons. Quando eu menos esperei, eu estava com todo aquele leque que eu havia aprendido enquanto estudava, já dando para o meu cliente de uma maneira muito imaginativa, com um design muito lindo. Afinal, eu estava fazendo parte do sonho de uma outra pessoa, que é realizar muitas vezes o seu casamento, o aniversário do seu filho e entre outros eventos. Foi aí que em uma dessas festas, onde eu já tinha feito para uma determinada cliente 3 eventos, ela me disse, Priscila, agora, além de todos os doces que você vai fazer, eu também quero que você faça suspiros. E a partir dessa encomenda, que fez muito sucesso entre os convidados dela, as encomendas não pararam. Desde o início, a receita já foi desenvolvida por mim. Foi uma receita que eu pensei em ser gourmet, em ser realmente algo que fosse delicado aos olhos e ao paladar. Mas os meus primeiros suspirinhos, eles não tinham a perfeição com a qual eles têm hoje. Eu queria ter um pingo perfeito. Então eu desenvolvi uma técnica para que esse pingo ficasse fofinho, robusto, com a pontinha levantada. E eu acho que isso foi conquistando cada cliente, porque eu sempre me preocupei com cada detalhe de cada doce que eu fazia, mesmo antes do suspiro. Mas o suspiro, ele tem uma força incrível. Ele consegue tomar conta da sua confeitaria, porque além dele ser belo,
ele é super prático de fazer. Ele tem um custo excelente e um valor agregado melhor ainda. Sendo assim, a minha primeira confeitaria, ela se chamava Laços e Melaços, porque o suspiro tomou conta, tomou corpo sozinho, eu criei a suspiraria. E o meu marido, quando ele provou o meu suspiro pela primeira vez, ele disse: nossa, que produto incrível! E enquanto as pessoas ainda estavam comprando o suspirinho do supermercado, eu já estava desenvolvendo os primeiros suspiros recheados. O meu marido, novamente, disse: Priscila, vá dar aulas. Seu produto é muito incrível, você precisa dividir o seu conhecimento. Eu disse: mas Henrique, como que eu vou fazer isso? Eu tenho ciúme das minhas receitas. Eu desenvolvi cada uma delas com muito cuidado. O suspiro, eu quis que fosse algo com menos açúcar, que fosse gourmet. Como que eu vou dividir tudo isso com as pessoas? Então ele passou 3 anos me pedindo para dar aulas. No ano de 2017, o bichinho do compartilhamento me picou e eu descobri que dividir é a melhor maneira que a gente tem de ser feliz. Nunca imaginei como seria incrível dar aulas, ver o olhinho do meu aluno brilhando quando eu faço a flor recheada, o bonequinho de neve, onde eu ponho o recheio em cada um deles. É muito maravilhoso. Eu passei a dar um pouco do meu sonho para eles. Isso é impagável. É muito gostoso. Então, eu liguei para a dona do centro técnico aqui de Fortaleza e falei que ia dar aula de suspiros. E ela não acreditou. Ela disse: como que você vai dar aula de suspiros? A sua receita é magnífica. Você é pioneira que faz esse tipo de trabalho. Como que agora você simplesmente resolveu dividir? E eu disse para ela: pode acreditar que eu vou dividir. Só tem um detalhe. Hoje é dia 5 de junho de 2017 e eu quero dar aula ainda em junho. Ela me disse então: agora eu tenho certeza que tu enlouqueceu. Além de dividir as tuas receitas, que muitas pessoas querem saber o segredo, ainda quer que eu divulgue um curso em menos de 15 dias. Eu disse: não tem problema. Se for apenas um aluno na minha aula, eu vou dar a mesma aula com todo o amor que se a turma tivesse cheia. 7 dias depois, eu pensei comigo mesma: já que eu vou fazer direito. Eu vou escrever um livro. E no dia 28 de junho, o meu livro estava impresso e publicado na Biblioteca Nacional, fazendo assim com que eu distribuísse todos os exemplares para os alunos da minha aula. Sim, alunos, porque a turma não só fechou, como teve lista de espera. É muito incrível e teve um alcance tão maravilhoso que os centros técnicos de outros lugares do país começaram a me convidar para dar aulas. E assim eu estou transformando as vidas de muitas pessoas com as minhas aulas presenciais e com os meus livros, porque depois de 6 meses eu resolvi escrever o 2º livro. Eu resolvi dividir ainda mais. Coloquei no meu 2º livro os meus segredos mais técnicos, aqueles que os suspirinhos desafiam a gravidade. E vocês ficam maravilhados quando eu posto no Instagram, no Facebook e em outras mídias sociais. Pois, amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouco mais e divirtam-se muito com o meu curso. Os vídeos estão aí para que vocês aprendam muito sobre suspiros e principalmente divirtam-se. Um beijo grande e até daqui a pouco.